Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Hora de rezar, de orar, de ouvir Deus, abrir o nosso coração para que Deus nos fale. Liturgia de sexta-feira, 27ª semana do Tempo Comum, na Igreja Católica Apostólica Romana, dia 9 de outubro de 2020. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Senhor, tudo está em vosso poder e ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós fizeste todas as coisas, o céu, a terra e tudo que eles contêm. Sois o Deus do universo. Esther, capítulo 1, versículo 9. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, El Shaddai, que nos concedeis, no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos do 7º ao 14. Irmãos, ficai mais retificando. Irmãos, ficai, pois, cientes. Os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão, e a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pagãs pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os crentes são abençoados com o crente Abraão. Aliás, todos os que põem sua confiança na prática da lei estão ameaçados pela maldição, porque está escrito: maldito quem não cumprir perseverantemente tudo o que está escrito no livro da lei. Na lei ninguém se justifica perante Deus. Isso é evidente, porque o justo vive da fé. E a lei não se funda na fé, mas no cumprimento. Aquele que cumpre a lei, por ela viverá. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim, a bênção de Abraão se estendeu aos pagãos em Cristo Jesus, e pela fé recebemos a promessa do Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 111, versículo do 1º ao versículo 6º. Refrão, versículo 5b. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos: o Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança. Que beleza e esplendor são os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos: o Senhor se lembra sempre da aliança. Agora vamos à aclamação ao Santo Evangelho.
Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Agora, príncipe deste mundo há de ser lançado fora. Quando eu for elevado da terra, atrairei para mim todo ser. Todo ser. João 12, versículo 31. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 11, versículos do 15 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não colhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai do homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. É uma interpretação do texto do Evangelho, uma exegese, de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É uma liturgia comentada. Pelo dedo de Deus é o título. Lucas 11, versículos do 15 ao 26. Mesmo no Antigo Testamento, antes da encarnação do Verbo, quando Deus ainda era puro espírito e não tinha corpo, os textos sagrados já adotavam expressões antropomórficas para falar das manifestações do Senhor, antropomórficas, em forma de homem. Seus olhos tudo veem. Salmo 11, versículo 4. As nuvens são o pó de seus pés. Está lá em... eu não sei agora qual é o evangelho, qual é o livro. Naum, seria Naum, versículo 1, capítulo 1, versículo 3. Seu braço imobilizou os egípcios. Êxodo 15, versículo 16. Suas próprias mãos curam
os que ele feriu? Jó, capítulo 5, versículo 18. E foi o dedo de Deus que gravou a lei nas tábuas do Sinai. Deuteronômio 31, versículo 18. Algum texto dos padres da igreja chega a apresentar as três pessoas da Trindade como o braço, o Pai, a mão, o Verbo, e o dedo, o Espírito. Olha só, alguns textos dos padres. Braço, o Pai, a mão, o Verbo, e o dedo, o Espírito. Na liturgia, o Espírito Santo é chamado de dígitos paterna. Deixa eu ver aqui. Dígitos paterne dexterae. É latim, né? Ou seja, o dedo da mão direita do Pai. Assim, quando Deus decide agir e manifestar-se pontualmente na história dos homens, ele descobre seu braço, levanta a mão e aponta o dedo. Quem recebeu o dom do discernimento logo observa que está o dedo de Deus. Esse mesmo discernimento não tiveram ou não o quiseram ter aqueles contemporâneos de Jesus que afirmavam: é pelo poder de Beelzebul, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Lucas 11, versículo 15. Foram incapazes de ver o dedo de Deus nos sinais que eram realizados pelo Rabi de Nazaré, entre estes as curas instantâneas, a visão recuperada, o pão multiplicado, os possessos libertados e Lázaro devolvido à vida. O dedo de Deus estava ali, mas não o reconheceram. É neste nosso tempo, já em pleno século XXI, como é que estaria a situação? Ainda se vê o dedo de Deus. O Senhor continua vivo e ativo em nosso meio. Será que percebemos as suas pegadas na poeira desta geração? Uma das táticas do inimigo consiste em achar explicações racionais para os sinais que Deus nos dá. Curas se reduzem a eventos psicossomáticos. Possessos são apenas os pobres epiléticos. A providência é rebaixada a coincidências. Os milagres do Evangelho são logo traduzidos como traços da ignorância e da superstição dos antigos. Os santos, porém, não são assim. Eles percebem com clareza o dedo de Deus em suas vidas e em seu trabalho. E em tudo manifestam a mais profunda gratidão. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Tua mão direita, meu apoio. Salmo 18, versículo 36. Vamos ao santo do dia agora. Antes, deixa eu falar para vocês que podem utilizar livremente todos os meus vídeos para a evangelização, hein? Pode usar à vontade. Esses vídeos que eu publico sobre a liturgia estão no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio e canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Eventualmente no Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. O texto que eu vou ler a seguir foi escrito pelo padre Evaldo César de Souza, padre missionário da Congregação do Santíssimo Redentor, ou seja, ele é um religioso redentorista. 9 de outubro é dia de São Dionísio. São Dionísio foi durante muito tempo venerado como único padroeiro de França, até surgir Santa Joana d'Arc para dividir com ele a grande devoção cristã do povo desse país. De origem italiana, ele era um jovem missionário enviado pelo Papa Fabiano para evangelizar a antiga Gália no século III. Formou então a primeira comunidade católica no território da atual França. Teria sofrido martírio, sendo decapitado no local hoje conhecido como Colina do Mártir, onde temos uma grande abadia.
Durante muito tempo houve alguma confusão sobre a figura de Dionísio, pois temos outros 2 santos com este nome. Não bastante toda esta confusão, São Dionísio segue sendo aclamado da mais antiga tradição cristã francesa. Quer dizer, além de toda essa confusão, São Dionísio continua sendo aclamado e respeitado pela antiga tradição cristã francesa. Nas histórias que cercam as atas antigas dos martírios cristãos, encontra-se a surpreendente narração do martírio de São Dionísio. Diz a tradição que o mártir carregou a própria cabeça decepada até o local onde deveria ser enterrado. Reflexão. A imaginação humana enfeita com fatos miraculosos a vida dos mártires do primeiro século, atribuindo histórias admiráveis, homens e mulheres que entregaram a vida pelo amor a Jesus Cristo. Certamente, mais importante não são estes fatos incríveis, mas a entrega total da vida no seguimento de Jesus, nosso Redentor. São Dionísio soube ser um verdadeiro discípulo. Oração. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Onipotente, El Shaddai, cuja presença santifica todas as coisas, dai-nos pela intercessão de São Dionísio conhecer vossos caminhos e trilhá-los com alegria e dedicação. Fortalecei nossa fé e a todos nós concedei-nos as felizes promessas de vossas promessas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá, acredite. E do dialeto de Jesus, Maranata ou Maranatá. Maranata dizem os protestantes, com a tônica na penúltima sílaba. Maranatá, com a tônica na última sílaba, dizem nós católicos. Mas, em ambos os casos, a tradução é a mesma. Vinde, Senhor Jesus. Frase dita pelo apóstolo São Paulo. E São Paulo disse mais: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Você quer participar dessa glória futura no paraíso? Felicidade em plenitude? Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus, acredite em Deus, em Jesus Cristo como Deus. Tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 pessoas numa só, formando a nossa divindade. Acredite, tenha fé, esperança e amor. E quando Jesus voltar, vai te levar, vai me levar também para o paraíso. Viveremos como anjos, já pensou? Para sempre, de forma atemporal, não haverá mais tempo, espaço, estaremos em todos os lugares, junto de Deus. Algo inefável, não dá para dizer em palavras humanas.